Bom, pessoal, meio difícil falar de um tema aqui que é política, né? A gente está falando com vocês, estão para fazer vestibular, escolher o que quer fazer da vida. Vamos ver aqui vamos ver várias mãos levantando agora. Quem aqui quer mexer com política depois de sair daqui do Colune e ir para a faculdade? Vamos ver. Ó, tem mais mãos do que eu esperava ver, o que já é muito positivo. Tem umas 5, 6 mãos aí. O Cristóvão está quase ficando em pé. Então, assim, esse é um tema que é muito difícil e é difícil um pouco de propósito, né? As pessoas não sabem como entrar na política, como que a gente participa, o que é isso, se é uma carreira ou não é, deveria ser ou não deveria ser algo que você faz lá. E assim, eu tô aqui falando de política, eu não sou político ainda, pretendo ser candidato um dia, mas já estou há muito tempo tentando trabalhar com o governo e melhorar a política brasileira e o governo como um todo, a gestão pública. Porém, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, muito menos que eu queria mexer com o setor público. Eu queria ser jogador de futebol, jogar no Cruzeiro, ser tricampeão da Libertadores esse ano, mas eu percebi que no máximo eu ia ser reserva do Egídio, eu falei, então eu vou estudar e vou fazer outra coisa. Quis durante o meu primeiro ano ser engenheiro, gostava muito de matemática, física e química, vou fazer engenharia, quero fazer engenharia no ITA, né? Falo que o ITA é muito legal, muito bom, vou fazer engenharia no ITA. No segundo, terceiro ano eu falei, não, gosto de geografia, de física e de química, mas eu gosto mais de geografia e de história do que de física e química, mas também gosto muito de matemática. O que eu fiz? Eu fui na lista de curso, naquela época não era o Enem, né? Então era os vestibulares, você tinha segunda etapa, você tinha prova aberta das matérias que eram específicas do curso. Fui na lista de cursos e falei, vou pegar os cursos que tem geografia, história e matemática como matéria aberta. Olhei os cursos, olhei economia e falei, acho que economia pode ser um negócio interessante. Não sabia nada que era bolsa de valores, o que um economista fazia, não tinha a menor ideia. Tinha um outro grande amigo meu que era colega no colégio e que depois de fazer economia também queria fazer economia. A gente falou, então vamos conversar, vamos fazer economia e vamos ver como é que esse negócio funciona. E foi durante a faculdade que foi surgindo em mim, despertando esse interesse pelo setor público. Participei muito de empresa júnior, fiz economia na FMG. Então participei de empresa júnior, vi muito a Viçosa para fazer reuniões e eventos do movimento Empresa Júnior aqui. Fui diretor da Federação Mineira, fui candidato a presidente da Empresa Júnior, mas perdi para o Ticão, que o Thiago que estava aqui antes. Eu comecei perdendo uma eleição. Duas, na verdade, no movimento Empresa Júnior. Ganhei outras. Mas nessas derrotas você acaba refletindo mais e aprendendo muito mais do que na hora que você ganha. Então assim, vi muita Viçosa, sempre ouvi falar do Colune, né? Aquele lugar onde os gênios de Viçosa são escondidos, que os alunos da UFMG falam. Não, então, o Colune, meu irmão estuda aqui, né? Então o Rodrigo tá ali atrás da camisa do Cruzeiro, ele faz matemática aqui no UFMG. Então ele sempre fala, os alunos do Colune são fantásticos, muito inteligentes, eu fico puxando o saco de vocês. Então a fama sempre foi muito boa, então é uma honra estar aqui falando para vocês. E foi durante a faculdade que eu fui percebendo que tinha uma coisa errada no Brasil. Você podia trabalhar em empresa júnior, trabalhar no setor privado, mas se a gente quiser impactar muitas pessoas, tem um lugar no Brasil, um setor no Brasil que você tem um potencial muito grande, que é o governo. Seja porque o orçamento é gigantesco, menor do que a gente precisa, porque a renda do país é baixa, mas é um orçamento muito grande. É o único lugar onde o seu objetivo final é melhorar a vida do cidadão. Infelizmente, muitas vezes ele não faz isso, mas o objetivo final, o objetivo de existir é melhorar a vida da sociedade como um todo. Melhorar a vida da média, do cidadão médio, não de cada um de indivíduos especificamente. E é um lugar onde você, teoricamente, pode trabalhar nas mais diversas áreas. Você pode mexer com educação, com saúde, com economia, com finanças. Então, tem um poder de impacto muito grande. Porém, é algo que muitas vezes não parece atrativo, né? Você olha e fala assim, o governo ninguém trabalha, tem um monte de casos de corrupção, é um negócio muito ruim. E eu tive a oportunidade, durante a faculdade, de fazer estágio no consultoria, que foi trabalhar com o governo para desenvolver um plano de desenvolvimento para Minas Gerais. E era para o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos para melhorar a economia do país, do estado, do governo aqui de Minas. E foi quando eu percebi que aquilo ali, tudo que eu estava fazendo, cada ação que você colocava no papel, que você conversava com várias pessoas para articular, para serem executadas, tinha o potencial de impactar 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas que nem sabiam quem você era, que nunca tinha ouvido falar do seu nome. Falei, cara, esse lugar aqui é um lugar que eu quero trabalhar. Porém, não queria fazer concurso público, ser concursado, porque não tinha para mim um caminho certo, um lugar no setor público que eu queria transformar e queria ficar naquela carreira. Então fui para o setor privado e comecei a trabalhar com consultoria,
voltada para governos. Tive a oportunidade de trabalhar com educação aqui em Minas, onde trabalhamos com a alfabetização, o programa que era o PIP, Programa de Intervenção Pedagógica, teve um impacto gigantesco na alfabetização de alunos de 8 anos aqui em Minas. Construir esse modelo e levar isso para os municípios, numa parceria com o governo do estado, foi algo sensacional. Você viu? Cara, isso tem um impacto, poder de impacto me fazia acordar feliz. Eu falei, eu vou trabalhar hoje sabendo que eu vou melhorar a vida de uma criança que está lá no norte de Minas, que eu não tenho a menor ideia do nome de quem seja. Então isso é algo que sempre me motivou, me fez gostar muito disso. Mas da onde que surgiu isso hoje, né? Quando você tem 18, 19 anos, até pouco tempo atrás, você olha e fala assim, da onde que eu vim parar onde eu estou hoje? Eu acho que é legal contar isso para vocês, porque é a fase que vocês estão. Então, olhando para trás, hoje eu vejo que isso veio lá dos ensinamentos dos meus pais. Então, assim, quem sou eu, né? Eu costumo me definir pelo meu sonho. O meu sonho é tornar um país, um Brasil menos desigual. Um Brasil onde todas as crianças possam sonhar e trabalhar para realizar os seus sonhos. E para isso, independente do sobrenome delas, da região onde ela nasceu, da cor da pele, do gênero. Então, a gente precisa ter um país que dá oportunidades para a nossa população. Esse é o meu sonho. E esse sonho vem lá de trás, vem dos meus pais. Eu sou também filho do Teco, que é um servidor público, engenheiro agrimensor, servidor público do estado, que sempre me ensinou que você tem que acreditar nos seus sonhos, fazer aquilo acontecer. E participar, fazer tudo, dar o seu gás, dar o máximo para fazer aquele seu sonho se tornar realidade. Isso não foi ele ensinando, tipo, dando palestra, falando na minha cabeça, não foi com ações que você vê isso. E são pequenas ações. Pra frente você vai refletir e fala, cara, como que isso me transformou? E uma delas, por exemplo, era ele me levar ao Mineirão, que era um programa que a gente sempre fazia muito em conjunto, sempre lá no Centro Cruzeiro. E quando ele estava lá, o que ele dava, se eu estou sentado aqui, estou pagando ingresso, o que eu posso fazer para poder ajudar o meu time a ganhar, o que quer que aconteça, é gritar. Então eu vou gritar e vou apoiar o time até o final. E depois você começa a perceber que você começa a levar isso para outras coisas da sua vida. Se o que eu estou fazendo aqui, mesmo que eu não esteja lá dentro do campo jogando bola, é gritar e apoiar, é o que eu vou fazer. Que é um pouco o que eu estou fazendo hoje na política, transformar do lado de fora. Fazendo de tudo que eu posso para conseguir mudar a política do país sem ser político ainda. E outra coisa que eu aprendi muito foi com a minha mãe. Minha mãe é professora de escola pública, não de escolas como Coluna, de escolas onde tem crianças muito mais vulneráveis, em condições muito mais precárias, de primária, alfabetizadora, lá de BH, e que é apaixonada pelo que ela faz. Ela já se aposentou, voltou a dar aula em as piores escolas de favelas, onde tem mais crianças, onde os professores já desistiram e cansam de falar, essa criança não tem jeito, ela vai lá e pega para dar a mão, para carregar e tentar alfabetizar e dar uma oportunidade para a criança. Então, ela sempre ensinou que se você não serve para servir, você não serve para viver. Então, foi um aprendizado que eu sempre tive, que assim, trabalhar para fazer com que as pessoas à sua volta tenham uma vida melhor é algo que te enriquece muito, te dá uma recompensa que é incomensurável, dinheiro nenhum paga, te deixa feliz, deixa satisfeito com você mesmo no dia a dia. E também aprendi muito com meu irmão, mas como ele está aqui em Viçosa, não vou falar que eu aprendi com ele, não, para ele não ficar com a bola cheia, muito mentira. Então vou parar de pular essa parte. Mas E aí a partir daí eu fui para a faculdade, fui para o setor privado, comecei a trabalhar com consultoria para governos e percebi, cara, quero ter uma oportunidade de entrar aqui dentro. No meu caminho na empresa que eu fui trabalhar com consultoria, era meio que um caminho lógico eu ir fazer um mestrado fora, um MBA que eles chamam, um mestrado de administração de empresas. E lá eu tive a oportunidade de sair fora 2 anos antes da empresa, tirar uma licença e trabalhar em algum lugar, qualquer lugar que eu quisesse, lógico, que me oferecesse emprego. Eu falei, cara, eu vou trabalhar no governo. Por coincidência, o meu chefe trabalhava comigo, foi convidado para ser secretário da Prefeitura de São Paulo. E eu falei, cara, quero trabalhar com você. Me fala o que funciona, o que dá pra gente trabalhar. Eu fui trabalhar na Secretaria de Finanças em São Paulo, onde eu tive um grande trabalho, trabalhei muito para poder tentar desburocratizar, né? Então reduzir a burocracia do nosso governo, fazer abrir empresa mais rápido, tirar a burocracia do cidadão, cartórios, vocês ainda são muito jovens, você tem que passar muito em cartório, muita burocracia, muita papelada, muita taxa desnecessária que a gente precisa retirar do cidadão. Depois disso, eu falei, estava trabalhando dentro do governo, vendo a gestão pública, e estava insatisfeito com aquilo. Eu falei, aqui tem um potencial de impacto, é legal, só que tem uma barreira maior, um desafio maior no Brasil, que é a política por trás daquela máquina da gestão pública. Eu falei, como que eu posso transformar a política sem virar político? Eu não quero virar político. Naquela época eu não queria virar político, eu queria ser um gestor, virar ministro, virar secretário, eu não quero candidatar. Né? Mesmo porque até hoje, todo mundo, quando eu falo que eu quero ser candidato, todo mundo fala que eu sou maluco. Né? Então assim, ninguém fala que é isso é loucura. Então as pessoas, eu falava, cara, como é que eu posso fazer isso? Resolvi montar uma startup, empreender, para poder fazer uma startup que geraria mais transparência e mais participação popular. E
com isso a gente conseguiria gerar mais informações sobre a população, sobre os governos e ganhar dinheiro com isso. A gente viu que ganhar dinheiro com isso era impossível, era praticamente muito difícil pelo sistema como funciona no Brasil. Então quebrei a minha primeira empresa, que chamava Projeto Brasil, mas a gente transformou ela numa ONG. E com a ONG a gente conseguiu impactar bastante, mais de 500 mil pessoas, ajudar mais de 500 mil eleitores nos últimos 2 processos eleitorais. Então basicamente o site nosso é projetobrasil.org.br, a gente cria ferramentas virtuais para poder ajudar os eleitores a conhecerem os candidatos que eles estão votando. Então comparar, fazer teste cego, conhecer as propostas, conhecer o histórico. E a gente faz de tal forma que não é a gente está indicando para você qual é o melhor candidato, é para você avaliar as propostas sem saber quem está propondo e no final aquele teste cego te mostra, então esse candidato está falando mais do que você quer ver. Tentando ajudar realmente o eleitor na tomada de decisão. Mas saí da startup para a ONG, no meio da ONG eu resolvi conseguir passar nos mestrados fora, fui estudar o mestrado em administração de negócios do MIT, e consegui fazer um duplo diploma, que eles chamam lá nos Estados Unidos, fui fazer o mestrado em administração pública em Harvard. E fiz os 2 ao mesmo tempo, fiquei 3 anos por lá. Foi uma experiência sensacional, mas o maior aprendizado de todos que eu tive foi o lema da faculdade de governo, da faculdade de governo da Universidade de Harvard, que é: pergunte o que você pode fazer para o seu país, não o que o seu país pode fazer por você. Então você acha que isso é algo muito importante da gente se perguntar, o que a gente está fazendo para mudar o Brasil? Então, na hora que o Gustavo me convidou aqui para falar sobre transformação da política, acho que assim, aqui é muito mais um convite para vocês para participarem da política do que a gente falar dos políticos que estão lá, do sistema político brasileiro, mas assim, eu acho que a gente só vai conseguir mudar aquilo na hora que a gente melhorar a participação. Na hora que a gente fazer com que todos os brasileiros entendam que dedicar um tempinho a mais com a democracia é necessário, vai tornar o nosso país melhor e que busquem se engajar nas formas que existem hoje. São ruins, a gente tem que melhorar isso, mas já existem algumas formas que a gente tem que se engajar. Então, assim, antes de começar a falar que essa foto representa um pouco essa situação política brasileira, lá em 2013, primeira vez que o povo brasileiro ocupou o Congresso desde a redemocratização, né, desde quando a gente era uma ditadura lá atrás, a última vez que o povo invadiu o Congresso na época das diretas-já, um pouco antes. Então, eu quero te fazer a primeira pergunta. Vocês estão na idade ali que vocês podem optar, muitos de vocês, alguns fizeram 18 anos, mas muitos de vocês podem optar por tirar o título eleitor ou não. Os que podem optar, quantos de vocês já tiraram o título eleitor? Levanta a mão para eu ver aqui. Muito bom, sinal de que a gente está numa sala com muitas pessoas engajadas. Então assim, participar é essencial, e participar não é só no voto. Se a gente está reclamando do político que tem lá, e no Brasil isso é muito comum, nós brasileiros a gente tem uma cultura que muitas vezes a gente coloca a culpa no outro. Então assim, os políticos têm culpa pra caramba, o governo tem culpa pra caramba. Mas a gente tem que se perguntar também qual é a nossa culpa, a nossa parcela de culpa naquilo ali. E muitas vezes a parcela de culpa é a omissão. Porque a gente não está participando da política, não está acompanhando, não está cobrando. Se você perguntar, tem algumas pesquisas que a gente roda, né? 70% da população brasileira não lembra em quem votou para deputado nas últimas eleições. Os outros 20% não votou em ninguém, tem 10% que realmente lembra. Desses 10%, 2% cobram realmente aquele político. Então assim, a cobrança é mínima. A gente tem uma parcela de culpa muito grande da política que está ruim, que é a omissão. Então a gente tem que começar a participar da política brasileira. E é daí que surgiu essa ideia, juntando essa vontade de participar, de como que a gente faz participar da política brasileira. Com a ONG que eu tinha feito, de transparência pública, de participação, de tentar trazer os eleitores para mais próximos dos candidatos, e aquele lema lá de Harvard, lá, que ficou na minha cabeça, que a gente tem que perguntar o que você pode fazer para o seu país, mais do que perguntar o que o seu país pode fazer por você, que eu fundei, eu acredito, cofundei junto com vários amigos que tinham a mesma ideia, o mesmo sonho, de vários estados diferentes. Então eu sou o cofundador aqui de Minas, mas tem coluna de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Goiás, de São Paulo, para poder criar um movimento político, algo que nenhum de nós tínhamos feito. Todo mundo queria, uma vez, talvez, entrar na política, lá pra frente, mas ninguém sabia como, né? Ninguém vinha de família política, ninguém nunca tinha tido mandato, então como que a gente faz? Não é igual uma carreira ou um vestibular, por mais que seja difícil decisões, a gente consegue, vem aqui, tem palestra, tem evento, você nunca viu, pelo menos eu nunca conheci, nunca vi, uma conferência para te ensinar a ser político, né? Empreendedor tem lá, conferência para te ensinar a ser empreendedor, fazer um monte de coisa. Então é um caminho meio nebuloso, e é de propósito, porque os políticos estão lá querem menos concorrência, então eles evitam fazer isso. Então se ninguém te ensina, ninguém sabia o caminho, então a gente resolveu criar um movimento político. Então o que a gente faz agora?
primeiro ponto foi definir o que a gente quer fazer como movimento político, o que a gente quer, qual o país que a gente quer viver, qual o país que a gente quer criar enquanto movimento, quer contribuir, quer participar, quer moldar o diálogo para fazer existir. É um país que é diferente desse país aqui, que é a nossa realidade. Essa aqui é uma foto que talvez vocês já tenham visto, muita gente usa, mas é o símbolo da nossa desigualdade no Brasil. Isso aqui é no Rio de Janeiro, desse lado aqui é a Gávea, desse lado aqui é a Rocinha. Se você atravessar esse muro aqui, desse lado aqui você vai viver 12 anos a mais do que quem nasceu nessa casinha aqui. E quem nasceu aqui nesse prédio vai viver 12 anos a mais, na média, provavelmente mais. Quem nasceu aqui vai ganhar em média R$300 por mês, na vida, adulta, no máximo. Quem nasceu aqui vai ganhar seus 6, 7 mil reais por mês, em média. Então, assim, a desigualdade é muito grande. Quem nasceu aqui tem o dobro de chances, triplo talvez para alguns estudos, de ter uma gravidez antecipada na adolescência do que uma menina que nasceu aqui. Então isso são coisas que desde o nascimento, por sorte, afinal de contas eu nunca vi ninguém falar de mérito na hora do nascimento, essas pessoas aqui estão limitadas, cerceadas a milhares de oportunidades. Inclusive, muito provavelmente, é muito difícil que tenha alguém que nasceu aqui estudando no Colune. Porque não vai ter condições de chegar, o pai não vai poder levar num pré-vestibular, poder vir para cá pro Colune, não vai conseguir depois passar no Colune, morar aqui em Viçosa, se bancar aqui, porque os pais não têm nem condições de manter uma casa aqui no Rio de Janeiro. Então isso cerceia zilhões de oportunidades. A pessoa pode ser ótima, pode ser muito boa, pode ser um gênio, mas se nasceu aqui vai ser muito difícil prosperar. E aqui vai ser o contrário. Pode ser uma pessoa muito mediana, preguiçosa, etc. Mas se nasceu aqui vai ser muito difícil não ter sucesso. É assim que funciona o nosso Brasil. E esse não é o Brasil que a gente quer. Então a principal coisa que a gente criou o movimento do Eugenismo foi qual Brasil que a gente quer. Porque era um Brasil onde isso aqui não mais existe. Não tem mais esse muro, onde quem nasce aqui vai ter uma diferença mínima, ninguém nunca vai ser igual, né? Mas vai ter uma diferença mínima aqui, 1, 2 anos de expectativa de vida, uma diferença mínima de renda, e nem precisa ser uma diferença que vai igualar todas as rendas, mas é de oportunidade. Quem nasceu aqui tem que ter a chance de ter uma renda muito mais próxima da chance de quem nasceu ali. Né? Se trabalhar, se dedicar, se os dois se dedicarem mesmo tanto, tem que chegar num lugar mais ou menos próximo. Não é isso que a gente vive hoje. E foi por isso que a gente fez, estou ficando sem voz aqui já, pegar uma água. Por isso que a gente fez e pensou o seguinte: o que a gente quer fazer com o movimento político? A gente quer dar voz a essa nova geração, que são vocês, que lá em 2013, que era meio que a minha geração, né, há 5 anos atrás, a galera que estava na universidade, subiu no Congresso, que agora vocês já estão muito mais engajados com a política do que a gente era na idade de vocês, já estão sabendo muito mais, acompanhando muito mais, provavelmente discutindo, se inscrevendo muito como eleitor muito mais cedo, para poder participar. Então a gente quer criar caminhos e pontes para fazer vocês ficarem perto da política. E é um movimento de renovação então, nacional e suprapartidário. Significa que a gente não tem partido, a gente tem uma ideia de país, e tem alguns partidos que vão ter uma ideia muito mais próxima daquela ideia de país do que outros. Porém, a gente não tem um partido único, a gente não é um partido. O nosso sonho é o quê? É criar um congresso, então, além de para construir aquele país, como é que a gente quer construir aquele país que a gente viu naquela foto, um país diferente daquela foto? É criar um congresso com a cara do Brasil. Então o congresso hoje, ele tem somente 10% de participação de mulheres. Mulheres são mais de 50% da população brasileira, 50 e pouquinho. Ele tem menos de 20% de participação de negros, sendo que no Brasil também são mais de 50%. Então assim, é um congresso composto por homens brancos e velhos, como a gente cansa de ver na televisão, que estão lá há 30, 40 anos. Então isso a gente tem que mudar. Como que a gente vai alcançar isso? Porque a gente tem um projeto de pelo menos 10 anos, a gente espera que dure 30, 40 anos. Mas o nosso objetivo é em 2026 a gente ter 1/3 do Congresso que realmente represente a população e que tenha como objetivo comum construir um país sem aquela barreira lá da outra foto. E para isso a gente vai mexer na renovação não só de pessoas, porque não adianta trocar lá. O Congresso brasileiro, por mais que pareça o contrário, é um dos congressos que mais se renova no mundo. Eles trocam 40% dos nomes, trocam de uma eleição para outra em média. Porém, troca do pai para o filho, do pai para o sobrinho. A família Andrada, que tem um deputado aqui de Minas, ela está lá desde a primeira vez que existiu um congresso no Brasil, lá na proclamação da República. Desde então, todos os anos, sempre teve um membro da família Andrada.
Então, é isso que funciona no Brasil, é muito passando de pai para filho, ou para o chefe de gabinete, está sempre no mesmo grupo. Então não se renova pessoas, mas não se renovam as práticas e os princípios. Então é isso que a gente tem que mudar as práticas que a gente está vendo lá e os princípios dos políticos. Colocar pessoas novas lá que vão agir de maneira diferente, não só serão pessoas novas lá. Para isso a gente vai trabalhar, estamos lutando já, para qualificar o debate político, aproximar eleitores e candidatos e reduzir barreiras para fazer política. A gente está fazendo isso como? Né? Então assim, eu já falei no slide, mas como que a gente está fazendo? Tem 3 frentes de atuação. Um é criar conteúdo. No Brasil, o debate político normalmente é muito raso. Então assim, a gente ficou um tempão discutindo maioridade penal. Se tinha que ser de 16 anos, 14, 18. Daí a gente ficou uns 3, 4 meses focado nisso, só passava isso no Jornal Nacional, no Fantástico. Aí a gente saiu do debate, e passou o debate inteiro, e saiu do debate, até hoje não tem uma informação que é essencial para essa discussão. Qual o percentual de crimes no Brasil é cometidos por menores? Ninguém tem essa informação. Tinha uma informação na época, o pessoal falava no Congresso, falava, é 10%. Na hora que forem ver a fonte, ninguém sabia, não tinha fonte. Uma fonte empurrava para outra. Então a gente não tem noção do tamanho do problema. Como é que a gente quer combater um problema que a gente nem sabe se é um problema, primeiro, né? Se realmente os menores cometem tantos crimes assim ou não, é só uma impressão, porque está saindo na mídia, uma percepção, ou se é um problema tão grande que a gente tem que agir de alguma forma. Então como é que a gente propõe a solução sem saber qual é o problema? É muito difícil. Normalmente você vai propor uma solução incorreta. Então a gente quer qualificar esse debate, gerando conteúdo, gerando estudos, estimulando a população a se engajar, a dar opinião, a dar voz para a população. Mobilizando. Então não adianta a gente só criar conteúdo e fazer um monte de textão, de Facebook, ou estudo que vai ficar lá que meia dúzia de pessoas, acadêmicos vão compartilhar, vai ficar preso dentro de um círculo muito pequeno. A gente tem que mobilizar. E mobilizar somos nós. Nós precisamos fazer com que essas propostas que são geradas em conteúdos cheguem na ponta e sejam implementadas pelo governo. Com mobilização, desde manifestação até eventos, conferências que toquem nesse tema, como vocês estão fazendo aqui, tocando em temas muito mais amplos, mas também em política. Atuação para conversar com as pessoas que não são muito engajadas em política. Então, como que a gente consegue engajá-las na política? Como é que faz com que elas passem? A gente acabe com aquele ditado no Brasil, né, de que política e futebol não se discute. Política se discute muito. Futebol é mais difícil, né? Política se discute muito. E renovação. Então, não adianta a gente ficar só em criando conteúdo, só mobilizando, mas a gente deixar os políticos agindo, que lá estão, ou novos políticos agindo da mesma forma no Congresso, no Executivo. Então a gente tem que mudar isso. Então a gente também vai trabalhar com renovação. E aí a gente já está apoiando, nessas eleições a gente vai apoiar 26 candidatos ao redor do Brasil, aqui em Minas inclusive, e apoio a candidatos que vão trabalhar para bater aquele Brasil. Não necessariamente vão ser os 26 eleitos nessas eleições, muito provavelmente não, a gente queria muito que fosse, mas vai ser difícil. A eleição no Brasil é um negócio difícil, se fosse fácil, tinha muita gente nova entrando aí e conseguindo ganhar. Mas não vai ser, mas os poucos que a gente vai conseguir colocar lá dentro lá agora já vão começar a fazer a diferença. E o nosso objetivo é em 2026 estar lá com um terço do Congresso ocupado. A gente já está fazendo movimentos nacionais há muito tempo, né? Então o lançamento foi em julho do ano passado, tem um ano basicamente que a gente lançou o movimento. Estamos com mais de 1.000 voluntários. Então assim, estamos em todas as 5 regiões do Brasil: Acre, Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, aqui em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Sudeste inteiro, Paraná e Santa Catarina. E o objetivo é chegar até o ano que vem em todo o país. Então preencher esse mapinha inteiro para a gente começar a ter pessoas mobilizadas no país todo. O que a gente faz? O que é um movimento político? Deve estar se perguntando, as pessoas estão fazendo política questão, é um monte de gente doida, conversando, discutindo em grupos de Facebook, o que a gente faz? Bom, debates públicos, então isso é super importante para a gente trazer debates para a população. Isso aqui foi o que a gente fez sobre reforma política lá em BH, na época que estava sendo votado no projeto do Congresso, então a gente fez uma campanha, a gente fez uma campanha que chamava Reforma que Queremos, e a gente teve que mudar, e assim, polícia tem que saber quando que você negocia, né? A reforma que a gente quer é muito diferente da que está aí. Mas em determinado momento, quando eles põem no jogo um distritão, uma mudança que vai piorar em muito o sistema político, você tem que regredir e falar, então vamos lutar contra isso. Então a gente foi bastante contra o distritão, conseguiu bastante exposição de mídia, pressão dentro do Congresso, no corpo a corpo, de fazer pressão lá em Brasília, e conseguimos
junto com vários outros grupos e várias outras manifestações da população, barrar esse distritão também. E são vários outros debates sobre inclusão racial, né, como foi esse aqui também, que a gente sempre realiza. Mobilizações virtuais e locais também, presenciais. Então essa mobilização, não sei se vocês viram, essa foi uma estudante trans do Instituto Federal lá do Ceará, que foi expulsa da escola basicamente, né? Então a escola chegou a chamar os pais para expulsar a criança que não poderia ficar lá. E um dos grupos que puxaram o movimento foi o Ítalo, que era o líder do Acredito lá em Fortaleza, é pré-candidato também. E ele é LGBT, né? Ele é homossexual e ele é muito forte nessa causa. Então ele fez questão de ir lá lutar pela menina, lutar pela criança, mobilizar todos os grupos que ele conhecia para poderem ir lá e fazer uma movimentação conjunta para melhorar a condição de estudo, de educação, para não tirar a oportunidade dessa criança de estudar. Escuta cidadã, então a gente tem ido muito em vários locais onde normalmente as pessoas não se envolvem com política, não tem espaço para fazer mobilização, e fazendo escutas para a gente dialogar, discutir os temas que estão lá, sobre quais anseios, quais os problemas, entender o que a população está querendo fazer e com isso começar a gerar conteúdo para melhorar a vida desses cidadãos. E empoderamento, então campanhas específicas, como por exemplo aqui foi uma reforma do parque, de um parque lá do Capão Redondo, lá de São Paulo, que é uma das maiores comunidades de São Paulo, em que a gente foi lá, o pessoal tinha uma vontade muito grande de ter uma praça, um local de convivência, e a gente ajudou o pessoal a se mobilizar. E assim, eles que fizeram tudo, a gente só ajudou para eles dando dicas. Falou, então vamos lá, você tem contato? A gente tem um contato, a gente conseguiu contato no meio da rede de uma pessoa que podia ajudar com material. E ajudando eles a organizarem as atividades. Então coisas desse tipo, poder ponderar as pessoas fazerem mudanças, principalmente localmente. Isso é algo super legal também. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo, como Acredito. E como Acredito, tem outros grupos de renovação também. Então, o convite que eu queria fazer para vocês aqui nessa palestra é para acreditar conosco, não só com Acredito, mas com vários grupos que estão realmente lutando pela renovação. A gente precisa se envolver com a política, mesmo que vocês não queiram ser políticos, não queiram trabalhar no setor público, mas vocês precisam estudar, saber quem vocês vão votar, assim como vocês estudam para o Enem, escolher bem o seu candidato desse ano, lembrar o nome dele durante os 4 anos que ele vai ficar lá, cobrar, monitorar as atitudes dele. Isso tudo toma tempo, mas vale o esforço para a gente realmente mudar o país. Monitorar as atitudes, cobrar, tirar ele de lá se ele não estiver votando como você acha que ele deveria votar. E aí não estou nem falando o jeito que ele deveria votar. Dos que você acredita, vocês têm que cobrar isso, e só assim a gente vai mudar o Brasil. Só assim a gente vai mudar a política que está lá. Não adianta reclamar e achar que os políticos por si só vão de um certo dia acordar e falar, hoje nós vamos fazer diferente, hoje nós vamos começar a preocupar com a população de verdade todos os dias em todas as ações que a gente toma. Isso não vai acontecer. A gente precisa participar. Então essa é a convocação que eu queria fazer. Acredite conosco, vamos mudar o Brasil, vamos participar da nossa política. Não vamos nos omitir mais. Obrigado. Agradecemos ao palestrante Bruno Santos pela ótima fala. Bruno participará do painel Renovação Política, Novas Formas de se lidar com o Estado, logo após um pequeno intervalo para a montagem do cenário, e retomaremos com o painel político em 5 minutos. Obrigada. Bom, Matheus trouxe uma informação nova aqui, que no próximo Jornal do Grêmio tem uma entrevista com a Tabata também, que é cofundadora do Acredito. Caraca. Que é super legal. Vale a pena ler. Tem bateria. Os processos da Lava Jato até agora. Portanto, não acho que ele seja parcial. Mas, cometeu um erro aqui, e o ponto é, não cabe a ele salvar o país. Não vai ser via judiciário. Tem muita gente que acredita nisso, mas é engraçado que os próprios membros do judiciário, alguns deles falam, não é a gente que vai resolver isso. A única solução é a gente está fazendo o nosso papel, que é muito limitado. A única solução é, em Brasília, vocês vão ter que arregaçar as mangas e tomar as rédeas. A gente, o judiciário, não vai salvar o Brasil. Mas quem está olhando de fora acha que vai. Infelizmente. Então isso é uma primeira perspectiva. Outra perspectiva que eu queria falar sobre o judiciário é de dentro para fora, de quem está no judiciário. Qual é o ponto de vista de quem está no judiciário? O ponto de vista de quem está no judiciário olhando para fora é de pessoas que entraram por uma via que cria um elitismo exacerbado. A via do concurso público
embora tenha suas vantagens, ela no Brasil, e especificamente para cargos da área do direito, tem uma remuneração muito alta, ela criou uma desigualdade muito perversa. Eu peço a vocês que peguem a foto dos aprovados no último concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo ou de Minas Gerais e contem quantas pessoas negras e quantas mulheres têm. É muito raro. E além de ter pouca entrada, ou seja, na diversidade, na primeira instância tem pouca gente, tem pouca diversidade, também tem o fenômeno do teto de vidro. Ou seja, se tem pouca mulher e poucas pessoas negras na primeira instância do judiciário, na verdade, na primeira instância, hoje, finalmente, a porcentagem, o gênero já está mais ou menos bem distribuído. Mas aí olhem os tribunais superiores. Aí é clara, a gente está falando de 10, 20% no máximo de mulheres. E muito menos de negros. Então, o judiciário é altamente desigual. E aí, muita gente não percebe que o concurso público, embora possa parecer altamente democrático, ele exige 3 anos de prática. E como a remuneração é gigantesca e é muito acima, a remuneração do salário inicial é muito acima de qualquer cargo no setor privado, para quem se forma em direito, o que acontece é que todo mundo quer fazer e gera uma concentração de candidatos e candidatos por vaga altíssima. Para passar, a pessoa precisa estudar, não fazer outra coisa senão estudar para esse concurso público durante cerca de 3 anos, 4 vezes 5 anos. Quem que tem condições de ser sustentado depois de formado durante 3 a 5 anos, sem fazer nada a não ser estudar? Só aí você já percebe quem é que consegue ser aprovado nesse concurso público. Isso criou um judiciário altamente conservador. Então, o concurso público parece ser uma via democrática e talvez em certos aspectos até possa ser. Certamente existem alternativas piores, mas tem problemas no concurso público. Ele gerou um judiciário que é desigual. E, mais do que isso, ele gerou um judiciário no qual as pessoas, os membros, não veem aquilo como uma responsabilidade, mas quase como um privilégio. E aí, embora a Constituição diga que o limite de remuneração é R$33 mil, cerca de R$33 mil, as pesquisas mostram que no TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, a média é 50 mil mensais. Eu estou falando de um poder de Estado que, durante uma greve, durante um período de gravíssima dificuldade financeira do governo estadual do Rio de Janeiro, onde muitos servidores e servidores estavam há meses sem receber o seu salário e remunerações aí de 2, 3, 4 mil reais, meses sem receber, o Poder Judiciário determinou um bloqueio de contas para garantir o pagamento dos membros do Judiciário, muitos dos quais ganham auxílio moradia, que equivale a esses 3, quase 4 mil reais, fora o resto do seu salário de não ter. Então, gerou um poder altamente corporativista, que está encastelado, e mais importante de tudo, que não precisa do voto de ninguém. Então, imagine um país onde a gente acha que o judiciário vai ser o nosso salvador, e a gente está falando de pessoas que não precisam da gente para nada. Eles não precisam ser reeleitos, eles não precisam do nosso voto. O maior exemplo de que não há necessidade de apoio popular, e, portanto, não há nenhuma representatividade necessariamente, é o Gilmar Mendes, que cansa de dizer que para ele não importa se as pessoas acham ruim ou bom o que ele faz. Para ele é quase um sinal de que ele está fazendo certo se causa comoção nacional às decisões dele. Então, acho que o problema aí, com isso eu encerro. Eu queria falar sobre essa perspectiva da gente olhando de fora, olhando para o judiciário, achando que pode ser a solução para todos os problemas, esquecendo que tem o caminho mais difícil, na verdade, da solução, e olhar do judiciário, olhando para fora, que é um conjunto muito desigual de pessoas que formam uma elite que considera que tem um privilégio e não uma responsabilidade. Aqui eu estou fazendo generalizações. É evidente que eu não estou dizendo que não tem nenhuma pessoa no judiciário, não tem nenhum juiz ou juíza que não pense de maneira diferente. É evidente que tem, felizmente tem, não são poucos, mas não é a maioria. Não é a maioria. Então, eu queria começar com isso. Acho que isso tem a ver com o mote dos lugares da democracia. Obrigado. Professor Ivan, obrigado. Foi uma observação importante. Eu até teria algumas provocações acerca da sua fala, mas vamos fazer a palavra circular um pouco mais, né? Eu ouvi a Camila, né,
Principalmente sobre a sua experiência, Camila, com relação à gestão pública e principalmente com políticas públicas, né? Você vai narrar um pouco, né, da sua experiência, da sua visão, mas eu gostaria que você situasse um pouco a questão das políticas públicas numa espécie de universalização ou de efetivação da democracia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer, em nome do Vetor Brasil também, ao vereador Coloni por esse convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu sou formada aqui na UFV, então é uma honra muito grande poder voltar para Viçosa depois desses longos 5 meses que eu fiquei fora daqui, porque a gente sente muita falta. Agradecer também muito o nome do Vetor Brasil, porque eu sou trainee de gestão pública pelo Vetor Brasil, então se não fosse o Vetor eu não estaria aqui hoje, não estaria tendo essa experiência no setor público. E nós estaremos falando aqui para vocês hoje. Vou começar falando um pouquinho também sobre a minha experiência, como que eu cheguei aqui hoje, porque eu sou engenheira ambiental e eu trabalho com educação e algumas pessoas ficam muito surpresas, principalmente lá na secretaria que eu trabalho. São muitos pedagogos ou pessoas formadas em administração pública, gestão pública, políticas públicas, e chegou uma engenheira ambiental para trabalhar com a implementação. Que minha experiência na empresa de Juno tem me ajudado bastante hoje dentro do governo. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Holanda, que foi quando eu comecei a me interessar pela área de educação, porque quando eu cheguei lá eu vi que as coisas funcionavam tão bem, que a educação lá tem um nível tão altíssimo, e ao invés de fazer o que a maioria das pessoas que foram comigo fizeram, que é procurar formas de ficar lá, ou então de voltar para lá, eu quis voltar para o Brasil para trazer um pouco do que eu vi para lá, do que eu vi lá na Holanda, trazer isso um pouco para a gente, e passou a ser um objetivo meu ser parte, né, dessa construção de uma educação de qualidade para que aqui a gente tenha o mesmo nível de educação que eu tive lá. Porque eu acho muito injusto, né, igual o Bruno falou na apresentação dele, só porque eu nasci em tal lugar eu não vou ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que nasceu do outro lado do muro. Eu acho isso muito absurdo. Então acho que a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Sim, não é só, igual a Fernanda falou, não é só ser pessimista, porque ser pessimista é mais fácil, e porque eu estou conformada não preciso fazer nada. Então eu voltei, logo que eu voltei eu conheci uma organização que se chama Ensina Brasil, que ela inclusive é parceira do Vetor Brasil, e eu fui embaixadora, junto com o Samuel, que estava aqui na foto, né, que ele é parte do movimento Acredito também. É um programa que ele traz pessoas de qualquer graduação, de qualquer formação, para dar aula em escolas públicas vulneráveis. Hoje o programa está atuando em Caruaru, em Vitória, em Cuiabá e em Campo Grande. Então são pessoas que querem transformar a educação, que descobriram isso depois, então não escolheram fazer um curso de pedagogia, de licenciatura, mas que o Ensino Brasil deu essa oportunidade de eles estarem dentro da sala de aula fazendo essa transformação na ponta. Tive algumas experiências em sala de aula aqui, em Viçosa também, pelo programa Viçosa Verde, que era de engenharia ambiental, dei aula de educação ambiental, e eu fui me envolvendo cada vez mais nessa área de educação. E hoje faz um ano que eu participei de um desafio de casos que era voltado para a educação inclusiva no município de Viçosa. Então, a gente se juntou em uma equipe, juntei com algumas outras pessoas do meu curso, e a gente desenvolveu um projeto para tentar melhorar a educação inclusiva no município de Viçosa. Então, foi o primeiro contato que eu tive de verdade com as escolas. Tem várias escolas municipais, a gente visitou diversas secretarias e aquela dificuldade para encontrar informação. Nós sabíamos o número exato de alunos que estavam esperando lá do médico para poder ter todo o auxílio do município em relação à inclusão. Então, eu comecei a perceber de fato quais eram as dificuldades do setor público. E como que isso impacta diretamente na vida das pessoas que mais precisam. E eu vi que os 5 projetos que a gente fez, ele já conseguiu ter um impacto muito grande na vida das crianças. E assim, isso é uma recompensa muito grande, porque é trabalhar com propósito. Não é só fazer um concurso para qualquer área, porque eu recebi um bom salário, trabalhar com propósito. Então,
faz parte de uma rede que a gente trabalha por pessoas, pelas pessoas, não pelo salário que a gente vai ter ou pelo reconhecimento. A gente faz isso pelo impacto que a gente vai gerar na vida das pessoas. E hoje eu trabalho com um programa de implementação da BNCC, que eu acho que vocês ouviram um pouquinho ontem, né, no painel de educação. A base está em processo de implementação nos estados, então estou trabalhando com implementação de uma política pública. Não tive formação para isso, não tive formação para atuar nessa questão mais de currículo. A gente está construindo o currículo de Minas Gerais, tem uma equipe muito boa, engajada, em construir um novo currículo que vai para as escolas, principalmente para as escolas da rede pública, e que isso vai influenciar, né, toda a educação básica, e a gente está incluindo agora isso no médio também, está em votação, está em audiência. Mas o que é, qual é o impacto que uma política pública tem? Então, são as políticas públicas, são os programas que são desenvolvidos visando impactar a realidade social, política, econômica das pessoas, principalmente as pessoas que estão em situações mais vulneráveis. Vou dar um exemplo um pouco da BNCC, que é o que eu tenho mais contato, que eu estou trabalhando agora. A base é um documento normativo federal, então veio do Ministério Federal, está indo para os estados, está indo agora também, né, a gente vai passar para os municípios. Então a gente trabalha em regime de colaboração muito grande, porque é muito difícil a gente conseguir implementar uma política pública nesse nível. São muitas questões, a gente sabe que o Brasil é muito grande, a gente sabe que o Brasil tem diversas características, diversas questões culturais, né, regionais. Então é muito difícil construir um documento, construir alguma coisa que consiga atender a tudo isso, tentando minimizar a questão da desigualdade. E em Minas Gerais a gente é o maior estado, né, com o maior número de municípios, né, somos 853 municípios, então a gente tem muita dificuldade também de conseguir esse contato com todo mundo. Eu leio uma autora que diz, não toca de uma certa medida retórica, diz assim, olha, liberdade política ou significa participar dos negócios, ou participar do governo, ou não significa nada. Então, retórico, mas não retórica no sentido do chamamento para a participação. Importante. Quando você sugere essa participação efetiva, e você qualifica essa participação como suprapartidária, escutando, me parece um pouco contraditório na medida em que há um apoio efetivo a candidatos. Gostaria que você, então,